Peço que os irmãos que, desde agora, já abram a Escritura, a palavra do nosso Deus, no texto que se encontra em Mateus capítulo 11. Nós faremos a leitura desde o versículo de número 2 até o número 15. Mateus 11, versos de 2 a 15, irmãos. Vou fazer a leitura. Peço que os irmãos estejam acompanhando. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Versículo 7. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Verso 15, último. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Nós estaremos meditando nesses versículos e extraindo deles aqui aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Meus irmãos, estamos aqui, irmãos, diante de uma passagem um tanto intrigante. O que nos chama a atenção aqui no texto que acabamos de ler é a dúvida do profeta João Batista em relação a ser Jesus o Messias esperado. Ora, como alguém como João pode ter uma dúvida como essa? O que fez com que ele viesse a se questionar sobre ser Jesus o Messias? Será que essa pergunta que João fez a Jesus, será que ela de alguma forma manchou o legado de João enquanto preparador dos caminhos de Jesus? Atentando aqui, irmãos, para o nosso texto, nós responderemos essa e algumas outras questões. Mas desde já, irmãos, nós devemos ter aqui por certo que o testemunho de João é maravilhoso e que ele, na sua pequenez, ele se fez grandioso. Pois bem, irmãos, olhando aí para a Escritura, para o texto bíblico, vejamos o que diz o versículo 2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe. Meus irmãos, como já dito, este João aqui mencionado pelo texto bíblico se trata de João, o Batista. Apesar dele já ser para nós um personagem conhecido, cuja história já nos é muito familiar, antes de adentrarmos no contexto que envolve aqui a narrativa dessa passagem das Escrituras, é importante nos lembrarmos sobre quem ele foi e sobre o propósito da existência do seu ministério. Conforme podemos extrair, irmãos, do Evangelho de Lucas, em seu capítulo 1,
João Batista, após Zacarias, seu pai, ter recebido do anjo Gabriel a boa nova de que suas orações haviam sido ouvidas, foi concebido milagrosamente no ventre de Isabel, que até então era uma mulher estéril. Mas é importante aqui atentar para o anúncio do anjo, que não somente trouxe a boa nova de que Zacarias seria pai, mas afirmou que o filho que ele teria seria grande diante do Senhor. Ele não beberia vinho, nem bebida forte, e o texto diz mais, ele seria cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. Também o texto diz que ele converteria muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e iria adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitaria para o Senhor um povo preparado. Isso é o que o texto de Lucas nos fala sobre quem é João e de como ele veio a ser concebido milagrosamente e o seu propósito enquanto profeta do Senhor. Perceba então aqui, irmãos, que João Batista, antes mesmo do seu nascimento, ele já tinha tido o seu propósito traçado por Deus, qual seja, preparar o caminho do Messias, sendo um tipo de Elias. Veja o que diz a Escritura em Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Eis que eu vou e enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isso é o que nos diz Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. E aqui vale deixar bem claro que, quando João Batista, no texto bíblico, é chamado de Elias, não se está dizendo aqui, irmãos, que houve algum tipo de encarnação ou qualquer outra circunstância que trouxesse o espírito de Elias à terra, como algumas religiões tentam, somente o Espiritismo interpreta esse texto dessa forma, mas não é isso que se quer dizer. Na verdade, João aqui é chamado de Elias em razão das semelhanças encontradas entre os seus ministérios. Ambos os profetas, tanto Elias quanto João Batista, pregavam a necessidade de arrependimento. Ambos também apareceram de modo repentino e viviam na simplicidade, daí então João Batista ser chamado de Elias. E aqui, feitas estas considerações, e atentando precisamente na pessoa de João, vemos pelo relato dos evangelhos que sua mensagem era simples e concisa. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Era isso que João Batista, aos quatro cantos, gritava e pregava. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E aqui esse arrependimento, irmãos, do qual João falava e convocava os seus ouvintes a ele, se tratava de uma verdadeira e radical mudança na mente e na vontade. Isso podemos verificar das exigências que João faz para que fossem produzidos frutos dignos de arrependimento. Ou seja, para João e na pregação dele, não bastava se dizer que houve arrependimento quando se via na vida da pessoa que ela de fato não se arrependeu dos seus pecados. Era exatamente o caso dos fariseus, para quem João se referia muitas das vezes com palavras ásperas, duras, os chamando de raça de víboras, sepulcros caiados, enfim, tantos outros adjetivos. Isso porque eles não manifestavam na vida deles, de fato, um arrependimento genuíno que demonstrasse que a mente, o coração e a vontade havia sido transformada. Perceba, irmãos, que além de convocar os pecadores ao arrependimento, João também alertava os seus ouvintes a respeito da vinda do reino de Deus. Ora, é verdade que ao dizer isso, João falava a respeito do cumprimento das profecias messiânicas, do reinado do Senhor Jesus no coração dos homens e das grandes bênçãos que estavam reservadas para todos aqueles que pela graça confessassem e abandonassem os seus pecados. Era em relação a esse reino vindouro e a essa vinda do Messias a que ele se referia. No entanto, irmãos, a ênfase de João estava no juízo iminente de Deus. E por isso ele dizia:
já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E ainda, ele diz, a sua pá ele já tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. De qualquer forma, em todo o tempo, irmãos, o propósito de João sempre foi servir de holofote para o Senhor Jesus. Na ocasião em que pregava, indagado sobre se seria o Cristo, João responde, eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em outra ocasião, ele também disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. É de se ver, então, aqui, irmãos, que em todo o seu ministério, João ele cumpriu o seu propósito de ser arauto, de ser testemunha, de ser aquele que prepararia o caminho para o Messias, o Cristo, o ungido de Deus. Ou seja, ele não chamava atenção para si, ele não era o centro da pregação dele, mas o Cristo a quem ele anunciava é quem era o centro. Ele se via apenas de holofote, uma luz que aponta para o objeto principal. E aqui, Cristo era esse para quem essa luz apontava. E diante disso, irmãos, nós devemos nos perguntar se, como João, se a semelhança de João Batista, será que a vida que nós levamos, ela chama mais atenção para nós mesmos ou para Cristo? O perfume que nós exalamos, ele possui a nossa fragrância, ou melhor, dizendo, o nosso odor, né? Ou ele possui a fragrância de Cristo? E nós oramos e devemos rogar a Deus, irmãos, para que Ele nos auxilie em tudo que nós façamos, para que em tudo Cristo seja em nossas vidas o centro, o alvo, o objetivo. É isso que nós devemos desejar, assim como João desejou. E aqui, irmãos, seguindo aqui nessa breve exposição da pessoa de João, podemos dizer que o ápice, o ponto culminante do ministério dele, foi no dia do batismo do Senhor Jesus. Ali João, ao ver Jesus, ele pôde dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Além disso, João teve o privilégio de presenciar ali, naquele momento, a manifestação da Trindade Santa no batismo de Cristo. Como dizem as Escrituras, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. João testemunhou esse evento, irmãos. Pois bem, irmãos, então, atentando agora, e feitas essas considerações, e esse pano de fundo aqui, a respeito de quem é o nosso João Batista, de quem o texto fala, tentemos agora para o nosso texto bíblico. Vejam o que diz ainda aí o versículo de número 2, do capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Diz o texto, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe. Irmãos, atente aqui que o texto nos fala que João, por ocasião do envio de uma pergunta para Jesus através de seus discípulos, estava no cárcere, ele estava preso. E por qual razão João, irmãos, estava no cárcere? Talvez você se recorde bem, mas eu vou lhe ajudar aqui a lembrar melhor do motivo que levou o profeta João Batista a ser preso, a estar encarcerado. No capítulo 14 do Evangelho de Mateus, o texto bíblico nos diz, porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la. Em outras palavras, João, irmãos, ele estava no cárcere, preso, tendo sua liberdade tolhida por conta de sua fidelidade a Deus.
Esse foi o motivo dele estar preso. Em nenhum momento, João, ele pensou em abrir mão da mensagem que ele vinha pregando, de arrependimento. Ele não abriu mão daquilo por amor à própria vida, por amor à própria liberdade. Se manteve firme, convicto a respeito daquilo que vinha pregando. De fato, irmãos, João, ele entendeu ser melhor obedecer a Deus do que aos homens. Ele entendeu que viver é Cristo e morrer é lucro. Compreendeu que os sofrimentos do presente não se comparam com as glórias que estão para ser manifestadas a nós no porvir. E nós sabemos aqui o fim da história, que foi com João, pelo amor ao testemunho de Cristo, tendo a sua cabeça decepada e posta em um prato para ser entregue a Herodias. Esse foi o fim de João. Dito isto, irmãos, tornemos aqui ao nosso texto, versículo 2 e 3. Vamos ler aí a palavra de Deus novamente. Diz o texto: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Irmãos, apesar de trancafiado, João ainda recebia a visita dos seus discípulos. E nestas visitas é que ele tomou conhecimento das obras de Cristo e da mensagem que Cristo vinha pregando por onde quer que ia. Mas algo ali, irmãos, inquietava João. De que maneira o ministério de Jesus, João se perguntava, poderia se harmonizar com o modo como ele o retratara diante do público? Conforme já falamos, João o havia apresentado como alguém que viria para castigar e destruir. Daí o questionamento de João: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Ou seja, João prega um Jesus que vem em juízo para castigar, para punir. Então ele ouve aquilo que vem sendo feito por Cristo e não entende, não compreende bem o porquê de como aquele poderia ser realmente o Messias, e se pergunta, e manda pelos seus discípulos a dúvida para Jesus: olha, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E de antemão, irmãos, nós já podemos aqui perceber que foi louvável a atitude de João, que não guardou para si a dificuldade que estava tendo com Jesus, mas buscou saná-la através de seus discípulos. Você que me ouve aqui nessa noite, você tem tido alguma dificuldade na compreensão da pessoa de Cristo e naquilo que ele exige de você? Assim como João, não guarde para você essa dúvida, não fique com ela ou não se envergonhe dessa dúvida. Em oração, derrame diante do Senhor com temor todos os seus questionamentos, pois ele, no devido tempo, haverá de respondê-lo, trazendo paz ao seu coração, assim como trouxe ao de João, conforme nós veremos. E não somente em oração, irmãos, não somente diante de Deus, é claro que primeiramente é diante dele que nós derramamos nossas dúvidas, nossos questionamentos, aquilo que nos inquieta. Mas também procure alguém na igreja, procure os irmãos, procure o pastor, procure alguém de sua confiança, que esteja ali então, abrindo seu coração e expondo aquilo que lhe inquieta, que lhe traz dúvidas. E aqui, seguindo o nosso texto, irmãos, em face da pergunta aqui de João, Jesus então responde, versículo 4 e 5. Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E aqui nos perguntamos de que maneira essa resposta que Jesus deu a João poderia trazer a ele algum tipo de tranquilidade. De que forma essa resposta poderia trazer paz ao coração do profeta? E a dúvida dele, irmãos, não surgiu exatamente em razão das obras de Cristo, não foi por conta daquilo que ele estava ouvindo através dos seus discípulos, em relação ao que Cristo estava fazendo, o que ele estava pregando. Então, de que modo isso
que Jesus lhe responde poderia sanar a dúvida dele. E da resposta aqui de Jesus, irmãos, nós percebemos que Cristo faz referência a dois textos do Antigo Testamento. O primeiro texto está lá em Isaías, capítulo 35, versos 5 e 6, que diz: Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Também Jesus, em sua resposta, faz referência a Isaías, capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Um comentarista bíblico, irmãos, afirma que é como se Jesus, carinhosamente aqui nessa resposta, estivesse dizendo a João: você se lembra dessas profecias? Isso também foi predito acerca do Messias. E tudo isso está se cumprindo hoje, a saber, em mim. É como se Jesus se referisse a João dessa maneira, de forma carinhosa, amorosa. E mais, irmão, Jesus, em sua resposta a João, mostra que não só estavam se cumprindo nele as profecias do Antigo Testamento, mas ele estava indo além de tudo aquilo que havia sido profetizado. Pois em nenhum momento os profetas falaram da ressurreição dos mortos. E Jesus diz isso: olha, os mortos estão sendo ressuscitados. E tudo isso que Jesus então responde a João deveria tranquilizar o coração dele. E Jesus então encerra a sua resposta a João no versículo 6 dizendo: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ou seja, bem-aventurado aquele que não permitir que nada do que Jesus fale ou faça sirva de laço ou induza alguém a pecar. Aqui, apesar do Senhor Jesus fazer uma admoestação, uma exortação a João, ao mesmo tempo se mostra a sua ternura, o seu cuidado, o seu amor para com João. É inclusive o que se comprovará da fala de Jesus, enaltecendo publicamente a pessoa de João e defendendo daqueles que tentavam encontrar alguma falta em João. De outro lado, ao olharmos atentamente para a advertência do Senhor aqui, nós percebemos que ela acompanha uma bênção, né? Jesus fala: bem-aventurado é aquele. No fim aqui, irmãos, o que fica em evidência é a sabedoria, é a ternura de Jesus, tanto na tranquilização de João, quanto nas palavras que expressou sobre o mesmo diante daquela multidão. Então, seguindo no nosso texto, tendo aqui despachado os discípulos de João, Jesus agora se dirige à multidão, né? Dizendo, versículos 7, 8 e 9, diz o texto bíblico: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. E nesse momento aqui, irmãos, o Senhor Jesus, ele corrige a conclusão aqui. Muitos daquela multidão para quem ele falava poderiam ter chegado em razão do questionamento de João. Conclusão esta no sentido de ser João uma pessoa vacilante, uma pessoa instável, uma pessoa delirante, uma pessoa sem credibilidade. Alguém poderia estar julgando ele ali naquela multidão, dizendo: olha, esse não era aquele que falava do Messias e agora vem com a dúvida dessas, perguntando se esse de quem ele falava é de fato o Messias. Irmãos, considerando todo o parágrafo, nós podemos entender que o Senhor Jesus ali nos ensina que nós não podemos condenar uma pessoa com base em um único leve desvio do caminho certo. E nós somos muito rápidos em tirar conclusões a respeito dos outros. Alguém que muitas das vezes tem uma reputação, tem um passado, tem um serviço ao reino de Deus,
E aquela pessoa, então, desliza, peca. E as pessoas são rápidas, então, em esquecer tudo aquilo que ela já fez, em esquecer toda a contribuição que ela já deu ao reino de Deus. Cristo aqui, então, nos exorta a não sermos esse tipo de pessoa, rápidos em julgar, rápidos em destruir reputações por conta de leves pecados e leves desvios e deslizes que qualquer um pode ter, irmãos. Ora, deveria então aquela multidão se esquecer aqui, irmãos, de quem foi João, da mensagem que ele pregou, da autoridade com que chamou o povo ao arrependimento, da simplicidade em que ele viveu, do modo como repreendeu o pecado de autoridades religiosas e políticas, do seu encarceramento em razão de sua fidelidade a Deus. Nada disso poderia, então, ser esquecido. Jesus aqui vai começar a louvar aquele quem João foi e aquilo que ele fez para que essas pessoas saibam de quem elas estão querendo agora julgar ou falar. E, irmãos, assim como João não poderia ter toda a sua história de piedades consideradas em razão do seu questionamento a respeito do Messias, assim também nós devemos agir sempre com misericórdia para com o nosso próximo, entendendo que os seus deslizes e falhas não definem enquanto um cristão. O que não significa dizer, claro, me entendam mal, que nós deixaremos de exortar esse irmão, de chamar a atenção dele, de falar sobre o pecado dele. Inclusive falamos sobre isso aqui numa oportunidade em que estivemos estudando a questão da disciplina eclesiástica. A disciplina, o chamar a atenção, o exortar, não é uma ação de juízo, de manifestação de justiça própria, mas é uma manifestação de amor, de cuidado para com quem peca, com quem está em pecado. E aqui isso é importante de se dizer, irmãos, porque nós, como já disse, somos muito rápidos em julgamentos, em denegrirmos a imagem do nosso próximo em razão do pecado dele. Nós somos rápidos em desconsiderar todo o serviço feito para Deus por aquela pessoa que falhou. E nossa oração, nosso desejo é de que Deus ele nos conceda, irmãos, corações mais misericordiosos e discernimento para que nós possamos agir da maneira devida em face do pecado do nosso irmão, daquele que desliza e de que nós tomamos conhecimento. E agora, irmãos, seguindo o nosso texto, veja aí agora o versículo 9. Jesus fala, a respeito de João, mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais do que profeta. E a pergunta que fazemos é, por que é que Jesus, ele faz essa declaração a respeito de ser João Batista mais do que um profeta? E a resposta é, irmãos, que João não somente foi alguém que profetizou, como foi também um objeto de profecia, sendo apontado como o precursor do Messias. Por esta razão é que Jesus segue no versículo 10, fazendo referência a Malaquias, capítulo 3, versículo 1. O próprio Cristo faz referência ao texto bíblico do Antigo Testamento, falando, olha, eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E no versículo 11, parte A, Jesus segue dizendo, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Irmãos, por que é que Jesus aqui, mediante essa expressão, em verdade vos digo, ou como dizem outras traduções, eu solenemente vos declaro, por que é que ele enfatiza a grandeza de João? Mesmo após já ter dito que ele é muito mais do que um profeta. Por que é que Jesus insiste em trazer esses adjetivos à pessoa de João Batista? Vocês se lembram, irmãos, aqui das considerações iniciais que nós fizemos a respeito da história de João? Inicialmente eu trouxe aqui um pano de fundo, um background, um cenário ali anterior de quem seria esse João, a respeito de quem um texto bíblico fala. Pois bem, irmãos, o anjo Gabriel, lá no texto que nós mencionamos no início,
Ao anunciar a Zacarias que suas orações haviam sido ouvidas, ele diz: Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento. E o anjo finaliza dizendo: pois ele será grande diante do Senhor. Desde o princípio, irmão, João ele havia sido anunciado como alguém que seria grande. Mas que tipo aqui de grandeza é essa que o texto bíblico fala? João, irmãos, ele foi um profeta que, como conhecemos no relato bíblico, ele vestiu roupas de pele de camelo, ele vivia no deserto, ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Seria esse modo, então, de vida, essa simplicidade vista pelos olhos em João que o faria grande? Evidente que não, irmãos, pois a simplicidade e humildade de João foram muito além do seu modo rústico de vida, de apenas vestir uma roupa de peles de animais ou de se alimentar de gafanhoto e mel silvestre. E nós podemos pensar aqui em algumas características, irmãos, de João, que lhe fizeram ser grande, que lhe fizeram ser, aqui chamado pelo próprio Jesus, de maior dentre os homens. Em primeiro lugar, irmãos, João ele anunciou claramente a chegada do Mestre, dirigindo a atenção do povo para Jesus. Isso é uma primeira característica que o faz ser grande, que o faz ser o maior. Em segundo lugar, irmãos, João, ele anunciou a necessidade de arrependimento como o único caminho pelo qual o pecador pode entrar no reino do Messias. Por fim, João, cumprindo a sua função de preparador, do qual o texto bíblico fala, como já vimos, de arauto, ele se pôs em segundo plano, irmãos, quando aquele de quem ele falava entrou totalmente em cena. Em resumo, a grandeza de João, a maioridade aqui de João, como o texto e o próprio Jesus querem nos falar, elas se veem no seu serviço ao reino de Deus e na sua humildade em querer sempre diminuir para que Cristo crescesse. É por isso que João é chamado de grande. É por isso que ele é chamado de maior. Porque no cristianismo, irmãos, as coisas funcionam de uma forma um tanto paradoxal. Às vezes até parece ser contraditório, porque no reino de Deus, irmãos, o maior tem que ser o menor. Não é o contrário, não é o que o mundo fala. O maior não é o que está em destaque. O maior não é o que está sendo ovacionado. O maior não é aquele que está em primeiro plano, mas o maior é aquele que serve. O maior é aquele que é o menor. E Cristo não é melhor do que ninguém. Dê um exemplo dos melhores a respeito disso. Cristo, sendo quem foi, se rebaixou e antes que fosse então morto, crucificado, reunido com seus discípulos, ele se abaixa e lava os pés dos discípulos. Ele é aquele que vai lá, lava, enxuga, fazendo o papel daquele servo inferior. Era isso que digamos que num contexto ali do Antigo Testamento, quem fazia esse papel era o servo mais velho, o servo mais fraco da casa. E Jesus foi lá, tomando o papel do servo mais insignificante, se rebaixa e lava os pés dos discípulos. É esse tipo de cristianismo, irmãos, que a Escritura quer que nós vivamos. E é essa grandeza que Deus quer que nós busquemos. A grandeza que se vê na pequenez, né? Seguindo aqui, irmãos, na nossa exposição, a declaração a respeito de João, Jesus acrescenta ainda: mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Não é? É importante aqui, irmãos, que façamos a interpretação desse texto à luz do que diz, do que está escrito em Mateus, capítulo 13, entre os versos 16 e 17. O texto diz o seguinte de Mateus: bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem.
Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Ou seja, o menor no reino era maior que João, no sentido de ser ele mais privilegiado. Pois João Batista, irmãos, na prisão, ele não estava em contato tão íntimo com Jesus como estava o menor dos que ali se fazia presente. É interessante isso. E não teria sido exatamente a circunstância da prisão de João que teria contribuído para aquela confusão na mente dele a respeito de Jesus ser ou não o verdadeiro Messias. Não seria muito mais fácil para quem presenciava os milagres de Jesus entender que ali estavam se cumprindo as profecias de Isaías a respeito do Messias? De qualquer sorte, irmãos, ainda que naquele momento João estivesse preso, Jesus pôde referir-se favoravelmente a ele, dizendo, versículo 12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Jesus aqui, irmãos, ele faz questão de deixar bem claro para os seus ouvintes, para aquela multidão, que a obra de João ela não foi em vão. Muito pelo contrário, a pregação havia desviado a atenção de si mesmo para Jesus, a quem as multidões estavam agora seguindo. E percebam, irmãos, quanta benevolência e amor o Senhor demonstrou pelo seu discípulo ao enaltecê-lo exatamente no seu momento de maior incerteza e confusão. De outro lado, é verdade também, irmãos, que o poder de atração de Cristo não dependia de João. No entanto, aprove a Deus, em sua providência e no cumprimento das profecias, fazer com que a pregação de João contribuísse na abertura do caminho para Cristo. Assim, irmãos, desde João, como diz o texto, como disse Jesus, desde João, o reino de Deus seguiu avançando sobre os corações dos homens. É isso que o texto quer falar, né? Quando ele fala que o reino de Deus é tomado agora por força, desde João. O reino, então, ele avança sobre o coração dos homens, que, por sua vez, se mostravam firmes e certos daquilo que criam. E aqui é importante, irmãos, é importante pensarmos no tipo de homens e mulheres que tomam posse do reino, né? Comentando essa passagem, disse um teólogo o seguinte, irmãos: o reino, pois, não é para débeis, ou seja, aqueles que são tolos, não é para os vacilantes, o reino não é para os compromissados com o mal, o reino não é para Balaão, o reino não é para o jovem rico, nem para Pilatos. Ele não é conquistado por meio de orações adiadas, promessas não cumpridas, resoluções quebradas e testemunhos hesitantes. O autor conclui dizendo: o reino é para homens fortes e resolutos como José, é para homens como Daniel e seus 3 amigos, é para Estevão e Paulo, e é para mulheres como Ruth, Esté e Lídia. Que desafio, né, irmãos? Porque se tem aqui nomes de destaque, né, na Escritura, e olhando para exemplos como esse, nós não podemos querer menos de nós em parecer com essas pessoas. Nós, de fato, devemos desejar, assim como todos estes, tomar o reino de Deus por força. Entendam, irmãos, não é aqui que o texto está dizendo que depende de nós, depende da nossa força, que nós somos salvos porque nos esforçamos, porque somos aplicados, porque diariamente oramos e lemos a Escritura, não é isso. Mas, irmãos, não é por menos que nós entraremos no reino de Deus. Nós temos 2 planos, um em que a Escritura diz, olha, Deus efetua em nós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Mas a Escritura, irmãos, também diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Há uma responsabilidade, há
peso, há uma força pela qual nós devemos tomar o reino de Deus. Isso vai nos custar muitas das vezes o nosso conforto, assim como custou aqui no caso do nosso texto, a própria liberdade de João, a própria vida dele, porque o comprometimento com o evangelho envolve renúncia, envolve o tomar a cruz e seguir a Jesus. Então, irmãos, aqui para nós seguirmos nossa exposição, já estamos encaminhando para o fim. O Senhor Jesus, então, ele segue dizendo, versículo 13, 14 e 15. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, então, irmãos, encerra aqui o seu discurso a respeito de João e exorta para que todos aqueles que têm ouvidos ouçam. Isso significa tanto que Jesus quer que todos ali, a multidão que o ouvia, saibam que João não é quem eles erroneamente estão pensando que ele é, quanto que deem grande importância a tudo que ele havia falado até então. Para nos encaminharmos, então, aqui, irmãos, de fato, para o fim. É importante, então, que, feitas todas estas aplicações e explicações, que façamos aqui, irmãos, 4 aplicações daquilo que nós vimos, já para nós encerrarmos aqui a nossa exposição. Em primeiro lugar, irmãos, o que é que aprendemos aqui com aquilo que vimos, com o texto bíblico? Em primeiro lugar, o cumprimento das profecias na pessoa de João Batista nos encoraja a prosseguir crendo nas promessas que nós recebemos do nosso Deus. Especialmente, irmãos, a de que o Senhor Jesus há de vir uma segunda vez para buscar a sua igreja e lançar no fogo aqueles que não se sujeitaram ao seu senhorio. Portanto, Deus, irmãos, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A semelhança do cumprimento da profecia de João, que veio, foi o preparador, de Jesus, que veio cumprindo tudo quanto havia sido dito a respeito dele no Antigo Testamento. Ainda há profecias para se cumprir, especialmente aqui, irmãos, da vinda de Cristo, de uma vinda para dar aos seus aquilo que prometeu e também dar àqueles que rejeitaram a sua mensagem aquilo que também prometeu, o juízo, daquele juízo que João falava e anunciava. Em segundo lugar, irmãos, com João Batista, nós devemos aqui aprender a sermos sempre dispostos a contribuir com o avanço do reino de Deus, sabendo em todo tempo que a nossa existência deve servir como um holofote para Cristo. Assim como João, nós devemos sempre diminuir para que Cristo cresça em nós. Terceiro lugar, irmãos, a semelhança de Jesus, como vimos, nós devemos buscar acolher com misericórdia e amor o nosso irmão que peca. Jamais devemos defini-lo, assim como aquelas pessoas que viram a dúvida de João, o questionamento dele, jamais devemos defini-lo pelo pecado que ele cometeu, muito pelo contrário. Nós devemos encorajá-lo a prosseguir no serviço do Senhor, o que não significa, claro, como vimos, que nós deixaremos de exortá-lo com brandura, claro, em amor, e advertindo quando necessário. Irmãos, em quarto e último lugar, assim como João, um dia, aqueles que seguirem lutando pelo reino de Deus, pelo poder da graça de Deus, haverão de ouvir de Jesus um testemunho favorável, qual seja: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ainda haveremos, irmãos, de ouvir esse testemunho. Cristo testemunhou de João, falou favoravelmente a ele, mas ainda chegará a nossa vez, né, em que ouviremos dele mesmo estas palavras. De outro lado, irmãos,
que não queiramos estar do outro lado daqueles que ouvirão de Cristo o apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Essa é a palavra do nosso Deus, irmãos, que Ele aplique ela aos nossos corações e nos ajude a praticá-la. Deus os abençoe.